Olá, pessoal do primeiro período. Semana passada a gente começou na aula online a falar sobre segmentação de mercado, que é o nosso novo conteúdo e que nós começamos a desenvolver de semana passada para cá. Como nossas aulas estão sendo bastante curtas no online, eu vou gravar esse vídeo de reforço para que mesmo os que tenham assistido a aula possam de novo ouvir e ter uma dimensão melhor do que significa segmentação de mercado, visto que é um assunto extremamente importante dentro de análise mercadológica e dentro de qualquer contexto em que você trabalhe gestão comercial, marketing ou vendas. Segmentar um mercado é você conhecer exatamente qual é o teu público-alvo, para quem você está direcionando um determinado produto, como é que você faz todo um composto promocional de produto, preço, praça, promoção, né, de comunicação para esse público-alvo, voltado para algumas características que são peculiares deste público-alvo, né? Você pode ter um universo imenso de clientes, mas quando você começa a separar esses clientes por grupos homogêneos, ou grupos que tenham características mais semelhantes, você consegue atender melhor esse grupo nas expectativas que ele tem, nas necessidades que ele tem, e também a tua comunicação, ela passa a ser mais assertiva, porque você vai falar para aquele público de uma forma que a linguagem seja própria para este público e ele te compreenda melhor. E aí, além de você ter uma comunicabilidade melhor, você acaba economizando em mídia porque você se torna mais assertivo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre segmentação, ok? Vamos começar. Então, vamos começar esse nosso novo tópico que é sobre segmentação de mercado. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês é a definição do que é segmentação, né? Segmentar é um processo de divisão dos diferentes consumidores existentes no mercado em grupos menores. Então, você pega um grande grupo, né, dos consumidores do mercado em geral e começa a dividir em grupos menores que tenham características mais semelhantes, né? E cada grupo incluirá consumidores que possuem necessidades e desejos semelhantes e que possivelmente irão responder a um composto de marketing de maneira homogênea. Vocês lembram qual foi o nosso último tópico? A gente falou sobre os 4 P's, né? Que são efetivamente o composto de marketing. Então, quando você fala que um grupo que possui necessidades e desejos semelhantes, que possivelmente vão responder a um composto de marketing de maneira homogênea, significa que o produto, o preço, os locais de distribuição e a forma de promoção que você vai fazer vão fazer com que esse grupo de necessidades e desejos semelhantes respondam de maneira homogênea essa tua oferta desse produto e a essa comunicação que você vai fazer para ele. Isso significa que você vai ser muito mais assertivo, né? Então, os mercados hoje, eles trabalham muito com esse conceito de segmentar, né, na prática mesmo, porque isso faz com que eles consigam trabalhar de uma maneira mais assertiva, né? Saber o que é que eles estão produzindo, para qual tipo de público, e conseguem agradar melhor esse público, porque eles atendem às necessidades e desejos de uma maneira mais direcionada. Né? É como você lançar no mercado uma linha nova ou um modelo de carro novo com cores exclusivas, né? Essas cores, elas não são escolhidas de maneira aleatória. Você está colocando à disposição essas cores daquele carro novo que você lançou como um composto de marketing de um produto diferenciado a um preço diferenciado, distribuindo esse produto nos seus canais de distribuição e fazendo uma bela de uma propaganda, uma comunicação direcionada para a venda desse produto. O que são essas cores diferentes? São desejos, necessidades que aquele grupo específico manifestou através de pesquisa ou de um feeling de mercado que quem trabalha com segmentação tem bastante, através da experiência, né? Que vai indicar quais são as cores que naquele período vão chamar a atenção do consumidor e vão ser as cores prediletas ou as diferenciadas que aquele público vai escolher, né? Então, a segmentação de mercado ela é extremamente interessante, né? De se trabalhar e relevante. Ela é importante você trabalhar esse conceito,
Hoje não existe mais um produto voltado para todo mundo. Se você tem um produto direcionado para todo mundo, na verdade, esse produto não está direcionado para ninguém. Então, a segmentação ela passa a ser importantíssima, né? De uma certa forma, ela é o caminho para que você consiga trabalhar melhor e conseguir atender melhor os seus clientes e se estabelecer no mercado enquanto marca, enquanto produto e enquanto serviço. Aqui eu coloquei uma ilustração do que significaria nessa segmentação. Então, você tem um grande mercado de massa, que a gente chama o mercado que não tem divisões em termos de características de consumidor, né? É o mercado de massa. E dentro desse mercado de massa estão todos os tipos de consumidores com suas necessidades e desejos. A segmentação é você começar a separar esses consumidores em grupos menores, com características mais semelhantes de desejo e necessidade de consumo, né? E dentro dessas características a gente vai estudar aí estão as características próprias de cada ser humano no sentido da forma como ele escolhe, como outras características que são próprias do mercado e que a gente vai separar isso de uma forma didática para vocês. A segmentação, então, subgrupos de clientes do mercado com características similares que provavelmente exibirão comportamento de compra similar, né? Características parecidas com comportamento de compra parecido. Esses segmentos se apresentam homogêneos, né? Eles são muito parecidos, muito únicos, mensuráveis, então você consegue medir, né? Eles são exclusivos, acessíveis e acessíveis à organização, à empresa, para que você possa fazer com que eles se tornem realidade em termos de clientela. Eu vou explicar para vocês aqui mais para frente como isso funciona, tá? Aqui um pouquinho eu falei sobre marketing de segmento, né? Como os profissionais de marketing não criam necessidades. Lembra quando nós falamos lá nas primeiras aulas que alguns autores acusam os profissionais de marketing de criarem necessidades nos consumidores das quais, na verdade, eles não precisam, né? E eu chamo isso de desejo de consumo. Então, eu posso ter sede e não ter necessidade de tomar uma Coca-Cola, mas eu tenho vontade, né? E a minha vontade se transforma numa necessidade. Então, é assim que o marketing trabalha em termos de posicionamento, de fazer com que a gente escolha um produto e não outro, né? Uma marca e não outra. E o segmento está dentro dessa relação de benefícios que as marcas e os produtos ofertam aos seus segmentos homogêneos, né? Aos seus públicos-alvos diferenciados. Aqui eu coloquei então o conceito de marketing de massa, né? Processo de usar uma estratégia padrão para vender produtos padronizados e fabricados em massa, produtos padronizados, quer dizer, você não tem uma característica única para clientes diferenciados, é um produto que mais ou menos agrada todo mundo, né? Ou mais ou menos não agrada ninguém 100%, mas que você atende uma grande parcela da população que não é tão exigente em termos de ter uma diferenciação, de ser único ou de lançar no mercado produtos que só eles possam adquirir, né? Então, marketing de massa ou um mercado não segmentado, né? O mercado de massa, ele é no sentido de você ofertar produtos que não tenham muita diferenciação e cuja marca não tenha muita relevância, né? Você pode me perguntar aí, e até eu dei esse exemplo lá na aula online, e a Coca-Cola, né? Coca-Cola não é para todo mundo? Eu vou passar para vocês um videozinho aqui na sequência que vai explicar isso para vocês, como que a Coca-Cola entra dentro desse processo, tá? Ela trabalha hoje um marketing de segmento muito forte, mesmo que a impressão que o consumidor tenha de que ele tenha sido direcionado para todo mundo, que ele é de massa, mas ele possui, a Coca-Cola, enquanto marca, possui um produto para cada segmento de mercado que ela descobre e que ela percebe que se torna viável, né? Eu vou passar esse videozinho aqui na sequência para vocês poderem entender o restante do que eu vou falar aqui. Tudo
começou mesmo com um produto, né, um refrigerante, e ao longo aí desses 130 anos de história, a gente de fato foi sempre olhando para o consumidor. Então todos os movimentos foram muito feitos para atender um pedido, uma mudança específica do consumidor. E as nossas inovações elas aconteceram em 3 grandes dimensões. Eu acho que a primeira delas é no sentido de trazer novos ingredientes, trabalhar um perfil nutricional, adicionar vitaminas ou a própria redução do açúcar. Então, mudanças na receita dos produtos. A segunda dimensão é relacionada os próprios tipos de bebidas, as categorias de bebidas. Então, daí a gente expandiu, né, de uma empresa que tinha uma atuação muito centrada em refrigerantes para hoje estar presente em muitas outras categorias. E, por fim, a forma como esse produto chega até os consumidores, que são as embalagens. Então, a tecnologia, de novo, vai avançando e a gente foi trazendo essas novidades para o consumidor. Tanto em termos de tamanho, tamanhos menores, tamanhos familiares, né, embalagens mais convenientes e tecnologias que permitem você ter um tipo de produto, muitas vezes de uma cadeia frio, ir para uma cadeia que não necessita de refrigeração, uma praticidade. Então, com isso a gente vem trabalhando essas inovações, nessas 3 dimensões que a gente vem inovando aí nos últimos 130 anos de história. E no futuro, é lógico que a gente vai continuar inovando, né? Esse é um processo que não tem fim, a gente precisa continuar entendendo o que o consumidor está buscando, quais são as mudanças, né, de preferência, e a gente vai trabalhar para continuar entregando o que o consumidor deseja. Então, as inovações elas seguem e certamente a gente vai ampliar, vai trabalhar em novas categorias e vai continuar fazendo essas mudanças nas nossas receitas para que esse consumidor fique cada vez mais satisfeito com as opções que a gente tem no nosso portfólio. E aí, o que acharam do videozinho da Coca-Cola, né? É bem atual, ele mostra como eles trabalham essa questão da segmentação, questão da diferenciação, de como cada produto é direcionado para um determinado grupo de consumidores com características mais homogêneas e atendem essa necessidade, né? E aí a gente vai para o marketing de segmento, que é a segmentação, né, de mercado propriamente dita, que é o que mostra bem claro ali no vídeo da Coca-Cola, que é o processo de selecionar grupos de clientes dentro de um mercado maior, né, dentro do grande mercado, você seleciona um grupo de clientes menor e desenvolve produtos e programas de marketing voltado para as suas necessidades e desejos específicos. Então, a Coca-Cola tirou do seu grande grupo de clientes que tomam refrigerante e segmentou isso nos vários tipos de bebida que ela oferta, não alcoólicas, né? E dentro do grupo de bebidas alcoólicas também a segmentação dentro desse aspecto aí. Então, você tira do grande grupo e você cria um grupo menor e lança um produto específico para aquele grupo menor. Ele vai aceitar melhor, ele vai pagar melhor, ele vai fidelizar melhor e você vai conseguir fazer uma propaganda mais assertiva, né? Isso é bastante interessante e é por isso que as empresas trabalham muito a segmentação de mercado hoje, tá? E aí a gente tem um conceito aqui que é o nicho, né? O nicho de mercado. Muitas vezes vocês ouvem isso, falam, olha, tem um nicho interessante a ser aí pesquisado e a ser explorado no mercado. O que é, então, o nicho? É um segmento, né, muito pequeno, identificado através do processo de segmentação. Então, por exemplo, você tem eu vou dar o exemplo do próprio refrigerante da Coca-Cola, né? Você tem a área de refrigerantes, dentro de refrigerante você tem o light, você tem o diet,
e você tem as pessoas que não gostam de refrigerante, mas que querem permanecer dentro desse segmento ou que a Coca-Cola não quer perder dentro desse segmento. Ela lança um refresco, um suco natural ou algo alternativo, uma água gaseificada, saborizada, que é para pegar esse grupo de consumidores que não é tão expressivo quanto um segmento, porque ele é menor, né? É como se você pegasse um segmento e dividisse ele de novo, com características ainda mais homogêneas, né? Então, você tem um segmento, que é um determinado grupo de consumidores homogêneos, e abaixo do segmento, ou você pegando esse segmento e separando em características ainda mais homogêneas, você tira um nicho, né? Por que é interessante o nicho? Porque são consumidores ainda mais parecidos, que respondem ainda mais semelhantemente e que normalmente estão dispostos a pagar mais por determinadas diferenciações de produtos. Então, como você tem menos consumidores daquele determinado produto no mercado, ele vai pagar mais pelo seu produto em função de que esse tipo de produto é mais escasso no mercado, né? Vou dar um exemplo bem clássico, né? Bem fácil. Hoje nós temos as pessoas que têm problema com glúten. Se você for no supermercado, ou se você fosse há um ano atrás, não precisa nem ir tanto tempo, né? Há um ano atrás você ia no supermercado, quem tinha problema com glúten não encontrava pão pronto. Você tinha que comprar as farinhas alternativas, pesquisar receitas, ir para casa e fazer, ou pagar alguém para fazer algum tipo de pão sem glúten para você ou alimentos muito específicos sem glúten. Hoje você vai no supermercado, você tem uma gôndola específica de produtos voltados a esse público, né? Pode até não ter tanta variedade quanto os produtos com glúten, mas existe uma gama bastante interessante de variedades em função de que há um ano atrás ou há 6 meses atrás você não tinha nada, né? Não tinha quase nada. E esse nicho ele está aumentando cada vez mais. E aí você compara o pão normal com o pão sem glúten, você vai perceber o preço, né? O preço é a grande diferenciação visual que você observa. Então, às vezes, um produto que não tem glúten comparado com o produto que tem glúten, ele custa metade do preço. Por que isso? Porque são poucos os clientes que têm problema com glúten em comparação com o todo, né? E para que seja viável uma empresa ou uma marca desenvolver um produto específico para essa pequena população, esse nicho de pessoas com essa característica de não poder comer com glúten, ela tem que cobrar mais para compensar, né? Até por causa da diferenciação de se produzir um produto sem glúten, que é um pouco mais complexo do que você produzir um produto com glúten. Então, os nichos normalmente são pequenos grupos extremamente selecionados e que pagam muito bem por aquele produto diferenciado, né? É como você pegar num restaurante, por exemplo, você separar os vegetarianos, que são um grupo, um segmento, né? E dentro dos vegetarianos, hoje você tem os veganos, que é um nicho. Se você pegar os veganos, você já consegue separar dentro dos veganos mais outros nichos menores, com características ainda mais semelhantes de consumo, que vão ter produtos desenvolvidos para esses pequenos grupos de consumidores. E aí o preço ele vai variar em torno disso, né? Por quê? Porque são menos consumidores com características parecidas e vão pagar o preço dessa diferenciação, tá? E aí nós temos aí o quarto, que é o mercado-alvo, o target, né? Ou o grupo de pessoas ou organizações cujas necessidades um produto é especificamente projetado para satisfazê-lo, né? Aqui a gente chama de customização também, né? O mercado customizado. O que significa isso? É um produto único para um cliente único. Parece algo assim muito anormal? Não. Se você, por exemplo, comprar um apartamento, uma planta específica projetada só para você, você vai ser
um público de mercado-alvo, né? Um público de mercado customizado, né? É diferente de você chegar num lugar e comprar um apartamento em que tem 50 iguais e você só vai ser mais um. Quando você compra uma planta exclusiva, você vai pagar por essa diferenciação, né? A mesma coisa se você vai fazer um jogo de quarto, um jogo de cozinha, ou um closet, ou qualquer projeto específico, né? Ou você vai pegar o seu carro que você comprou e você vai passar por um processo de tumização, né? De tuning, é customizar, é você transformar um produto único para um cliente único. Ninguém vai ter um carro igual ao teu, porque você mandou transformar esse carro com características que eram parecidas com a sua, né? Então, o mercado-alvo, ou o mercado customizado, ou o mercado one-to-one, que a gente fala, né? É um por um. É interessante que ele porque esse one-to-one, um produto único para um cliente único. E esse cliente vai pagar por essa diferenciação. É lógico. Quanto mais você vai compartimentando o teu mercado em segmento, em nicho, em mercado-alvo, ou seja, o mercado customizado, one-to-one, mais o cliente paga por essa diferenciação, porque cada vez são menos clientes que vão utilizar um determinado produto que está no mercado, né? Então, vocês podem observar, o que tiver no mercado com características voltadas para um público menor ou muito específico, a primeira coisa que vocês vão observar é o preço, que vai ter um preço diferenciado dos produtos comuns ou voltados para um público maior. Aqui de novo eu estou aproveitando o exemplo da Coca-Cola, né, um mostruário aí, um freezer, que tem todos os produtos da Coca em termos de refrigerante, de sucos, para a gente ver a gama, né, de produtos que ela já lançou no mercado na última década e a gente achando que só tem Coca Light, Coca Diet, Coca normal, né? Para vocês verem a riqueza que é isso, de quanta coisa a gente pode buscar de produtos novos para mercados específicos, né? Quando a gente começa a segmentar o nosso mercado e a ter uma visão diferente daquilo que a gente está vendendo. Aqui de novo, né? A grande família aí da Coca-Cola. Só para ilustrar, aí temos a Coca-Mãe. Olha aí as outras marcas, né? Eu falei antes dos produtos da Coca-Cola aqui. E aqui você tem duas ilustrações de marcas que a Coca-Cola possui. Essa aqui são as marcas internacionais, né? Que são vendidas fora do país. E aqui são as marcas que a gente conhece, que são as marcas nacionais, que estão todo dia lá no supermercado, concorrendo com outras marcas que a gente conhece, inclusive marcas regionais, e que são assinadas pela Coca-Cola, com a qualidade Coca-Cola e com a segmentação que ela oferta para os seus consumidores, né? Então você tem desde o chamate leão até energéticos, até sucos de laranja naturais caseiros, né? Que são vendidos com a assinatura da Coca-Cola, visando esses segmentos de mercado que buscam algo diferente. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de nicho, segmentação e nicho. Você pode pegar, por exemplo, um grande laboratório de medicamentos que trabalhe determinados segmentos de mercado, né? Você trabalha lá, por exemplo, um grande laboratório que trabalha só com comprimidos para dor de cabeça ou para algo semelhante, enxaqueca, né? E aí você pega esse grande laboratório que resolveu trabalhar um nicho, né? Que são os fitoterápicos, né? Que é aquele cliente que não quer mais lidar com tratamentos com medicação tradicional e ele vai optar por tratamentos com fitoterapia ou com remédios naturais. E aí o laboratório oferta esses fitoterápicos para não perder esse cliente ou para ampliar o seu cartel de clientes nesse sentido. Então, os clientes que precisam do tratamento, mas que não querem os remédios convencionais que o laboratório já produz, o laboratório oferta os fitoterápicos como opção, né? E acaba ganhando essa nova fatia de mercado aí, esse novo segmento, esse novo nicho. A grande pergunta que normalmente a gente se faz é, tá, prof, tá, eu quero segmentar o meu mercado, mas como é que eu descubro se existe uma fatia de mercado que seja interessante, alguma fatia nova, ou se eu posso pegar esse meu público que eu já atendo e dividi-lo em características mais homogêneas para poder ofertar
um produto mais específico, poder cobrar melhor, poder me comunicar melhor, poder ter esse cliente mais satisfeito? Como é que eu descubro que existe esse segmento, que existe esse nicho, se ele é viável, né? Como é que se chega a uma conclusão de que vale a pena lançar um produto novo para um determinado segmento que eu venho a descobrir que existe no mercado, né? E essa pergunta ela é muito importante, porque muitas vezes a gente descobre um determinado segmento que a princípio parece extremamente interessante, porque é um produto que talvez ninguém tenha se antenado que existe uma parcela da população que gostaria de ter, mas a gente também tem que se perguntar se essa parcela é significativa, né? Se ela vale a pena, se ela se tem clientes o bastante para justificar o lançamento de um determinado produto diferenciado, né? Se não há, ou se ainda não é viável, então muitas vezes não é o momento de se lançar, ou realmente não há muito o que se fazer em relação àquele segmento, né? Mas como é que a gente chega a essa conclusão? Existem 7 questões que têm que ser avaliadas quando você vai estudar um segmento de mercado-alvo, né? Quando você quer descobrir se esse segmento que você está observando ele é viável, né? Se vale a pena o investimento da empresa em modificar muitas vezes toda uma linha de produção para lançar um produto novo no mercado, se vai ter clientes o suficiente para justificar esse investimento, né? Que vá dar lucro no final, porque esse é o objetivo de toda a segmentação. Então, a primeira dessas características é perceber se esse segmento que você identificou é identificável. Deve ser possível identificar semelhanças que permitam agrupar os indivíduos em um mesmo grupo. Você pegou o teu grande mercado de clientes que você já tem e você percebeu que existe um grupo que você pode separar dos demais, que tem essas características diferenciadas e que você consegue identificar esse grupo por essas características, né? Então, eu consigo separar esse grande grupo. Vou dar um exemplo bem fácil. Eu tenho lá um grupo de homens, mulheres de todas as idades que são meus clientes e eu faço a minha primeira separação. Eu gostaria de lançar produtos voltados mais para o público feminino. A minha primeira divisão, eu separo homens e mulheres. Eu consigo fazer essa separação claramente em
para ele, você vai acionar ele na forma da comunicação, do mix de marketing, para que ele compreenda que aquele produto é voltado para as necessidades e desejos dele. E por último, né, se ele é durável, né, se não é modismo essas características desse público, se vai durar ao longo do tempo para valer um grande investimento, né? É lógico que se um produto não for durável, isso não significa que você não possa fazê-lo, mas tenha que atender essas necessidades sabendo que vai durar uma temporada, um mês, talvez um ano, né? São os produtos que a gente fala que são os da moda, né? Da estação. Você sabe que se você não vender naquele determinado período, você não vende mais, né? Aqui na nossa região a gente pode usar muito bem os exemplos desses brinquedos da moda de Natal. Você percebe aqui na região que todo mundo vai para o Paraguai e compra um determinado brinquedo que é o brinquedo daquele momento que as crianças querem e os pais têm que comprar e é caríssimo e tem que comprar e tem que comprar. E quando passa ali um mês mais ou menos daquela febre de consumir aquele determinado produto, a criança não quer mais, ela perde o interesse dela já vai para outra coisa. Por quê? Porque aquilo não é um produto de consumo durável, né? Durável no sentido de longevidade, né? Vai durar ao longo do tempo essa necessidade ou ela é uma modinha, né? Que as pessoas vão querer consumir hoje, amanhã, semana que vem, talvez até o final do mês e depois elas não querem mais, né? Elas perdem o interesse. Então isso também tem que ser avaliado. Por quê? Porque o nível de investimento que você vai fazer num segmento ou num nicho, ele vai ser compatível com essas respostas dessas 7 palavras aí que eu coloquei para vocês. Se essas 7 palavras não forem positivas, né? Se a resposta não for sim para a análise dessas 7 palavras, a empresa tem que avaliar se vale a pena investir naquele segmento, se já é o momento, ou se não se tem que esperar um pouquinho mais para que ele se consolide um pouco melhor, né? Ou se a empresa vai apostar de que aquele segmento vai dar resultado, apesar de algumas dessas palavras não serem muito claras ou muito positivas na análise que o marketing da empresa está fazendo naquele determinado momento, né? Falei que eu ia contar uma historinha para vocês sobre a questão dessas 7 palavrinhas. Eu me lembro, há uns anos atrás, a Colônia lançou uma cerveja voltada para o público feminino. Isso faz mais de 10 anos. Era a cerveja Dona. Ela tinha uma garrafa diferente, ela era toda encapada, branca, com uma escrita preta, coisa mais linda assim, a embalagem. Ela era realmente requintada. E a cerveja ela tinha um sabor um pouquinho mais suave mesmo, né? Então era uma cerveja específica para o segmento feminino, voltado para o público feminino. E ela foi lançada no mercado e não obteve sucesso, né? Aí a Colônia não entendeu o que eles tinham feito de errado em termos de lançar uma cerveja voltada para o público feminino e esse público simplesmente não se identificar com esse produto, sendo que ele foi estudado com o gosto, o teor alcoólico, a suavidade, a embalagem, né, o nome, dona, tudo era mais voltado para o público feminino e essa cerveja simplesmente não emplacou, né? E eu lembro que na época eu conhecia o pessoal lá do marketing interno e a pergunta deles era essa: o que nós fizemos de errado que nós não conseguimos acionar esse público, né? A gente não conseguiu atender as expectativas desse público para que esse público nos escolhesse. E a análise que eu fiz na época era para eles era de que quem foi que disse que mulher queria uma cerveja só para ela, né? Existem alguns produtos que você tem que cuidar muito com a segmentação, né, da forma como ela é colocada, porque existem produtos que não existe essa separação desta forma como ela é colocada, tipo cerveja para homem, cerveja para mulher. Então, para mim, ficou muito claro naquele momento que a gente tem que entender as necessidades do público
fazer a leitura de que se esse público quer aquele determinado produto, se existe essa demanda para depois ofertar esse produto, né? Eles fizeram o caminho inverso, eles viram, não, mulher tem um monte, se nós direcionarmos e fizermos um produto só para elas, voltado para elas, identificado com elas, elas vão se identificar e vão consumir. E não é assim que funciona, né? Tem que fazer um estudo para saber se essas mulheres querem esse produto diferenciado. Eu não sei quantos de vocês que sentariam num restaurante, num bar e pediriam uma cerveja diferente do marido, do namorado ou dos amigos que estão tomando só porque eles são homens e você é mulher, né? Dentro desse contexto. É diferente de uma saborização de uma bebida que é completamente feminina, em contraposição a uma bebida completamente masculina, que existem muitas no mercado, né? Então, assim, qual que é a análise ou a lição disso, né? A gente tem que ver o que é que o mercado quer, se esse segmento quer essa diferenciação, né? Para ver se isso realmente é viável ou não, né? Eu sei que a Colônia na época tirou a dona de linha, não sei se relançou, nunca mais eu vi, mas eu tenho a impressão de que nenhuma cervejaria se aventurou a lançar um produto tão voltado ao público feminino em função dessa visualização, né, de que as mulheres querem uma diferenciação, mas não necessariamente em todos os segmentos, em todos os setores nesse nível.